Fala, aprovado! Muito bem-vindo aqui ao canal do professor Renato Barroso. Vamos conversar um pouquinho essa semana aí, maratona de aulas para a Polícia Penal do Espírito Santo. A prova já é no dia 8 agora de outubro, tá? Banca do IBAD, vendo o edital de vocês, noções de direitos humanos, de direito administrativo, direito penal, processo penal, e lendo ali o edital de direito administrativo, um tema me chamou a atenção que toda prova cai, tá? Toda prova a banca aí faz algum tipo de indagação acerca da improbidade administrativa. Então, se você ainda não estudou esse assunto, fica comigo aqui até o final. Se você já estudou, aproveite para revisar, fazer perguntas, que é sempre um prazer enorme receber vocês aqui no canal do professor Renato Barroso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, né? Ativa o sininho, compartilha aí com os seus amigos que estão estudando para concurso público. É um canal para quem quer, né, ter uma estabilidade. Eu falo para você, se eu conseguir a minha estabilidade, você vai conseguir a sua também no tempo certo. Aprenda, né, a aguardar o momento certo. Coisas boas levam tempo nessa vida para acontecer. Então, que seja a sua prova, que seja o seu momento, que seja o tempo de você conseguir a sua aprovação, tá? Enquanto isso, vamos estudando aqui, tá? O tema que a gente vai abordar aqui é improbidade administrativa. A gente tem a lei 8429/92, temos a 14.230 que atualizou a lei de improbidade. O tema tem uma raiz constitucional, por isso que eu montei aqui no nosso quadro uma tabelinha, um esquema para te ajudar nessa sua caminhada, tá bom? Então, improbidade, deixa a sua lei aberta, seu vadimeco aberto, abre aí, tá, a legislação, que eu vou falar aqui de alguns artigos que eu reputo importante para essa prova. A grande novidade da lei de improbidade administrativa é que não se admite mais nenhuma modalidade culposa. Então, muita atenção na sua prova, tá? Seja a prova de domingo, seja a prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro, seja a prova da Polícia Federal, qualquer concurso que você fizer, cuja banca indagar a respeito do elemento subjetivo, tá? Elemento subjetivo, só o dolo, vontade livre e consciente de praticar a improbidade administrativa. Então, vem para a lousa comigo, ó. Improbidade, matiz constitucional, artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, método mnemônico, Paris, tá? Ou seja, quem praticar a improbidade determinou lá em 88 a nossa Constituição a perda da função pública, a ação penal cabível, o ressarcimento ao erário, ou seja, aos cofres públicos. Vou colocar aqui, ó, erário são os cofres públicos. Cofres públicos. Indisponibilidade dos bens. Hoje você tem na lei de improbidade administrativa, a partir do artigo 16, a ação, seja antecedente, seja incidental, para tornar os bens daquele agente público que supostamente praticou um ato de improbidade administrativa indisponível. Mas para que, Barroso, tornar os bens indisponíveis? Qual é a finalidade? Ora, turma, ressarcir aos cofres públicos. A finalidade é o ressarcimento aos cofres públicos, além de a suspensão dos direitos políticos, além da suspensão dos direitos políticos. Então, Constituição de 88 nos fornece aí, assim, não o que é a improbidade, não assim a sua definição, o seu conceito. Ela traz para a gente as consequências, lá em 88. Aí perguntamos, Constituição Federal,
O que é improbidade? Qual é a definição de improbidade? E ela silencia. Ela cita a improbidade aqui, cita no artigo 85 da nossa Constituição, quando fala dos crimes de responsabilidade, um ato que atenta contra a probidade na administração, mas não me explica o que é. Aí teve que o Congresso, através da Lei 8429/92, trazer para a gente, né, todo o ato, o contrato, toda a manifestação de vontade que vai desencadear no EPA. Lembra daquele personagem? Lá atrás, né? EPA! Memoriza. Isso, você lembrou do personagem lá do programa de TV. Não é isso? Ou seja, enriquecimento ilícito. Onde é que está, Barroso, o ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito? Artigo 9º. E, para você memorizar, usar, utilizar, incorporar, perceber, aceitar, receber, adquirir, auferir. No artigo 9º tem 12 incisos. Acompanha comigo aí com a legislação aberta. Então ele vai receber algum tipo de vantagem indevida, vantagem patrimonial, porque ele é um servidor público, né? Para tolerar a prática de jogo de azar, né? Lenocínio, narcotráfico, contrabando. Ele aceita uma promessa de tal vantagem. Ora, havendo agora só dolo. A musiquinha, lembra? Só dolo, só dolo, só dolo, só dolo. Não era só love, só love? Vocês não vão lembrar, né? A galera da velha guarda vai lembrar, né? Grande dupla, né, do funk brasileiro, Claudinho e Bochecha, né? Claudinho, né? Que Deus o tenha, Bochecha aí cantando bastante ainda, mas tinha música, né? Só love, guarde. Olha que viagem para tornar você um servidor público, né? Só dolo, 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 só dolo. Ou seja, improbidade administrativa, só dolo. Não tem mais culpa. Não há mais o elemento subjetivo culposo, somente o doloso. Vontade livre e consciente de se enriquecer ilicitamente. Beleza? Então ele vai usar, utilizar, vai incorporar um patrimônio público ao dele, vai perceber a vantagem para fazer declaração falsa, aceitar promessa de tal vantagem, aceitar ali algum tipo de cargo, algum tipo de vantagem para expedir uma perícia, um laudo falso. Então a lei está muito preocupada com a imagem, o pano de fundo aqui é a dignidade e a imagem da administração pública. Por isso que você tem aqui o pano de fundo, o princípio da moralidade administrativa, tá? Receber, adquirir o 37, o artigo 9º, inciso 7º, se eu não estiver enganado, fala de adquirir bens com valor desproporcional. Vamos acompanhar a evolução patrimonial do servidor público. Há essa preocupação aí na lei de improbidade administrativa para coibir esse tipo de prática. Prejuízo ao erário está onde, Barroso? Artigo 10. Artigo 10 da 8429 de 92. Tá? Só a título de dolo. A novidade está aqui. Antes da novidade de 2021, o artigo 10 admitia a modalidade dolosa e culposa, não se admite mais. Tá? E lá tem vários verbos, peguei alguns aqui, facilitar. Agora não vai se enriquecer, ele vai facilitar que alguém venha se enriquecer. Se eu estou facilitando, se eu estou permitindo, se eu estou doando um bem que não é meu, eu estou causando danos aos cofres públicos.
tá? Realizar algum tipo de operação financeira em desconformidade com a lei. Dentre outros, né, aí, incisos. Atenta contra os princípios da administração pública. Artigo 11. Você está com a lei aberta na sua casa? Você deve estar observando aí que o inciso 1º e o 2º foram revogados. É a partir do 3º que você tem revelar fato, que você tomou ciência em razão do cargo, negar uma publicidade a um ato oficial, né? Frustrar ali, por exemplo, a licitude de um concurso público, de um procedimento de concurso, deixar de prestar contas, por exemplo, né? Ou seja, você tem no artigo 11 que fazer uma leitura fiel dos incisos, tanto o artigo 9º, 10 e 11. Qual é o que mais cai, Barroso? Qual é o que mais cai? O que mais cai, não tenha dúvida em relação a isso, é o artigo 9º. Esse aqui tem uma incidência maior nas provas. O artigo 9º tem uma incidência maior nas provas de concurso. Vou te fazer uma pergunta, candidato. Responda rápido. Agente público que pratica improbidade administrativa perde seus direitos políticos. Responde aí. Vou te dar 10 segundos. Ou seja, perde ou não perde? Gabarito, não perde direitos políticos. Não perde direitos políticos. Parabéns para você que marcou aí que eles não perdem direitos políticos. Perde o que, Barroso? Há uma perda da função pública. Há uma perda da função pública. Os direitos políticos são o quê? Suspensões. E essa suspensão pode chegar até 14 anos. Pode chegar até 14 anos. Tá? Uma novidade também, porque o prazo era de até 10 anos. Agora aumentou para 14 anos. Tudo bem aí? Beleza? Então, dicas bem diretas de improbidade administrativa. Tá? Quais são os principais artigos, Barroso, que eu devo enfatizar? Quais são os principais artigos? Indubitavelmente. 9º, 10, 11. 9º para atos que geram enriquecimento ilícito. 10, lesão aos cofres públicos. 11, atenta contra os princípios, inclusive com a novidade. Autopromoção hoje é improbidade. O nepotismo hoje é improbidade administrativa. 3 artigos importantes. 9º, 10 e 11. 12 é importante porque traz as penalidades, cuja natureza, pergunta de prova, a natureza das sanções da lei de improbidade administrativa é penal, civil ou administrativa? Qual é a natureza das sanções previstas no artigo 12 da lei de improbidade? Gabarito de prova. Eu vou perquirir e aplicar essas sanções dentro de um processo civil. Tá? Tem que ter uma ação de improbidade administrativa que vai ter um juiz para aplicar a sanção ao agente público, caso seja provado o ato. Tudo bem? Então, 9º, 10, 11, 12. 13 tem a sua importância porque fala da posse e do exercício. Tá? Que eu vou condicionar a apresentar declaração de bens. Que hoje eu vou juntar a declaração da Receita Federal. O artigo 14 até o 17 vai trazer o procedimento, seja ele administrativo, seja ele judicial. Qualquer pessoa pode representar junto à repartição pública para apurar um ato de improbidade.
Aí a partir do artigo 17 você vai ter todo o rito, tá? Inclusive pela Lei 14.230 de 2021, procedimento para você aplicar essas sanções e perquirir o ato de improbidade. E o artigo 23, que trata da prescrição. Bota aí, ver artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa. Não deixe de estudar esses artigos para essa prova da Polícia Penal do Espírito Santo e cá para nós, para qualquer concurso que você for enfrentar. Tudo bem aí? Beleza? Perguntas, deixam aí registradas, que eu respondo todas as perguntas que vocês fazem. Tudo bem? Obrigado aí pela atenção dos senhores, sempre aí firmes e constantes nessa caminhada, que nós temos a certeza de que em breve estaremos tomando posse no nosso concurso. Tudo bem? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Tenham aí um bom descanso e estudem. Não há outra, né? Assim, não há um atalho para se conseguir a posse no concurso. Estudar o máximo que você puder. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, um abraço.